Olá, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, a aula de hoje é sobre representações gráficas, ou gráficos, eu vou ensinar vocês a fazer gráfico. Ah, já de imediato eu peço para vocês deixarem um curtir, né? Para eu ficar animado, para eu ver que vocês estão gostando do conteúdo e para eu ver que vocês estão dando, que a aula tá legal. Se não estiver legal, ah, sei lá, diga que não tá legal, diga como é que eu posso melhorar. O feedback de vocês é sempre importante, sempre menos solitário da aula quando vocês interagem com a gente, né? Então, pedido o gostei, pedido o like, porque estamos no YouTube e as coisas têm que ser gostadas. Eu vou falar então desses tipos de gráfico. Outra coisa importante é que se algum tipo de gráfico que você acha que é importante eu não coloquei aqui, são inúmeras maneiras de representar dados com gráfico. Você também me avise assim que provavelmente eu reformule essa aula, porque essa aula eu estou sempre reformulando, sempre colecionando gráficos novos e maneiras de representar esses dados que sejam relevantes, né, para apresentar para vocês, né. É uma coisa que é importante do pesquisador, ele mesmo criar a sua maneira de apresentar seu dado. É que cada tipo de dado, às vezes o dado que a gente quer tem que se criar alguma maneira de apresentar. E eu vou mostrar os principais para vocês. O primeiro tipo de gráfico é o gráfico de pizza. Ele é um gráfico que é um velho conhecido de vocês. O objetivo desse gráfico é sempre que vocês quiserem apresentar alguma informação que envolva percentuais, tá? Vocês coloquem o gráfico de pizza, assim, que aí a fatia da pizza vai representar aquele percentual. Então aqui a informação que eu quero mostrar é que esse aqui é um gráfico de uma prova minha, de alguma prova que tinha 4 alternativas, e eu quis mostrar que 50% das pessoas, metade das pessoas marcaram na alternativa A. Então eu consigo visualizar que a fatia da alternativa A é 50%. Aí eu tive quase um quarto, um pouco mais que um quarto, marcaram na alternativa B e o restante se distribuiu nas C e D, enfim, então eu consigo ver pelo tamanho da pizza. Esse gráfico ele é útil para mostrar percentuais, tá? Eu botei aqui um mais coloridinho, mais tridimensional, que às vezes também fazem também para ficar mais bonito. Esse aqui as fatias nem estão representando 100%, também é útil, mas quando se usa esse gráfico, o total do gráfico é 100%. Esses gráficos tridimensionais, também se explode uma fatia, quando eu quero dar um destaque, a fatia explode, a fatia sai fora do gráfico, né? Para eu dar destaque visual, né? E nesses tridimensionais também, essa fatia do sudeste, como ela é a que está embaixo, e o gráfico da 3D, ela fica com mais destaque, assim, também. Gráfico de barras também é um velho conhecido de vocês. Esse aqui é para apresentar alguma frequência, assim, a gente vai utilizar um gráfico desse para falar de alguma contagem, que a gente tem uma contagem aqui, então na categoria A a gente teve 70, na categoria B a gente teve 50, eu não me lembro o que era a categoria A e B, ou como é que eu fiz esse gráfico, também pode ser algum gráfico de alguma prova minha que eu boto as alternativas, eu sempre analiso as provas, quantos que marcaram em cada alternativa. Não tem muito o que falar de gráficos de barra, são inteligíveis, assim. Existe um tipo de gráfico de barras que é o chamado de histograma, tá? Que aqui a gente vai ter sempre uma medida contínua, alguma coisa escalar ou mesmo ordinal, tá? Você já viu o que é uma variável escalar, o que é uma variável ordinal na aula sobre variáveis. O vídeo também está disponível no canal. E a gente vai ter, então, 10, 20, 30, então esse aqui não são categorias que a gente tem aqui embaixo, tá? E aí o que que acontece? A gente soma, assim, então qualquer um que, sei lá, que foi de 5 até 15, a gente vai colocar aqui nessa mesma barra, independente de ser valores diferentes. De 15 até 25, a gente bota nessa barra do 20 aqui.
E aí isso é um histograma, tá? Alguns histogramas também eles já vão ter essa curva normal aqui também já a gente coloca uma simulação da curva normal, né? E aí o que que acontece? A gente vai ter uma curva normal perfeita aqui, tá simulada, para a gente ver o quanto que o nosso dado se afastou ou se distanciou na normalidade. Então a gente pode ver que nesse pedaço aqui a gente está em cima ele ultrapassou a curva normal e aqui ficou abaixo, tá? Então aqui ficou abaixo da curva normal nesse pedaço aqui já ficou um pouquinho para cima, não vai dar para ver porque a minha caneta é vermelha, que nem esse layout de SPSS velho aqui, tá? Mas a ideia então é ver o que está dentro, o que está fora dessa curva normal, para a gente entender a distribuição do nosso dado. Ainda nesse capítulo do gráfico de barra, existe uma entidade que também recebe o mesmo nome, que é barra, que são as barras de erro ou linhas de erro, que podem aparecer dessa forma, pode aparecer sem esse tracinho aqui é só de enfeite, pode ser só uma linha, enfim. E a barra de erro ela pode indicar várias coisas, tá? Ela pode indicar, nesse caso está falando de 95% confidence interval, 95% de intervalo de confiança, para cima e para baixo, e o valor médio, né? No caso da barra, a média vai estar aqui. Ou, se às vezes a gente pode colocar só uma bolinha no espaço representando a média também, tá? Então, uh, essa barra de erro pode representar outra coisa. Essa barra de erro pode representar uma medida de dispersão, do tipo desvio padrão, ou erro padrão da média. Assim, eu gosto de usar muito o erro padrão da média, porque o desvio padrão ele fica muito grande, fica uma barra de erro desse tamanho. Assim. Então, às vezes pode até ultrapassar o zero, esse desvio padrão. Assim. Então, fica uma barra de erro muito grande. Assim. Então, eu gosto muito de usar o erro padrão da média, que ele é um desvio padrão diminuído, vamos dizer assim. Tá? Então a gente fica uma barra de um tamanho mais normal, que nem tá essa daqui. Então é sempre para falar da dispersão. Toda média ela tem uma dispersão. Né? Então uma medida de tendência central a gente coloca, pode ser a mediana aqui nessa. Em vez de mean significa média em inglês, em vez de média eu coloco median, que é a mediana. Também posso construir meu gráfico assim com alguma medida de dispersão, amplitude, também é outra medida de dispersão, que aí eu represento com as barras de erro. As barras de erro são importantes da gente olhar, porque a gente consegue pegar vários casos, tipo esse daqui, ó. Eles estão, a barra de erro desse aqui não chega na média do outro. Aqui a gente tem uma sobreposição das barras de erro, mas que não chegam na, na barra de erro do vizinho, que tá? Não chega aqui. Então aqui a gente já tem uma distância maior. E aqui a gente está falando de uma coisa que nem as barras de erro estão se cruzando. Tá? Então isso já é uma. A gente consegue, a gente tenta ver esse overlap, essa sobreposição das barras de erro para avaliar o quanto que um dado é muito distante do outro. Tá? Quando a gente tem essa situação, a gente chama de empate técnico, e aqui mais ainda. Tá? Então, isso aqui se a gente tem essa questão o candidato está nessa média, mas com a margem de erro para cima e para baixo, esse aqui também está pior esse candidato está pior que o outro, mas na barra de erro consegue chegar na barra de erro do outro, a gente chama de empate técnico. Aqui já não tem essa figura do empate técnico. Aqui uma chargezinha, uma piadinha, tá? Então uma barra está dizendo para outra, sinto muito, assim, a gente simplesmente não pode confiar em ti. Por que não pode confiar nele? Porque a barra de erro dele é enorme. Tá? Então, ou seja, essa média, assim, por ter uma dispersão grande, ela pode estar aqui, mas essa média pode estar aqui,
essa média pode estar aqui, tá? Então a gente não sabe, a gente simplesmente não pode confiar nessa barra. As outras já são mais confiáveis. A gente sabe que tá alguma coisa pequenininha aqui, tá alguma coisa, a média tá alguma coisa dentro dessa barra de erro, tá? E opa, detalhe assim é que a gente representa essa é uma outra maneira de representar, a gente só representa para cima para não poluir o gráfico, mas na realidade essa barra poderia ter o mesmo tamanho para baixo, tá? Ou tamanho diferente dependendo do que eu estou representando. Às vezes também pode ser para um tamanho diferente, mas em princípio o mesmo tamanho para baixo, assim. E por ser o mesmo tamanho para baixo é que eu suprimo essa informação porque não precisa essa repetição, tá? Então, sorry, just can't trust you. Esse é um gráfico, então ele provavelmente não é conhecido da maioria das pessoas, mas eu acho ele bem interessante a proposta dele. Ele se chama gráfico de caule folha, Steen and Leaf, tá? É, e ele é um gráfico que o objetivo dele é assim, eu vou ter um banco de dados, estão todos os meus sujeitos do banco de dados, todas as observações que eu tive, e a gente vai conseguir retratar todos os sujeitos, tá? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 sujeitos eu contei direito, porque a minha contagem foi meio rápida, assim, para não. não Enfim, o objetivo não é contar, eu agradeço a paciência de vocês de aguardar minha contagem. A gente tem 35 sujeitos. E vamos pensar que isso aqui é a idade das pessoas, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma pessoa tem 12 anos, outra tem 13, outra tem 15, 18, 19. Como é que eu sei que essa pessoa tem 19? 1 e o 9. Isso aqui é a casa do decimal, e aqui é a casa da unidade, tá? Então, decimal e unidade. Então, tem uma pessoa tem 12, outra tem 13, 15, aí aqui tem um de 21, aí tem duas, então são três pessoas com 23 anos. Então, uma, duas, três pessoas com 23 anos, tá? Então, esse é um gráfico que ele é útil porque eu consigo pegar minhas pessoas, todos os meus sujeitos e em vez de falar assim um por um quantos eles têm, eu coloco de uma maneira gráfica simples de ver, então consigo trazer muita informação em um único gráfico. E o que acontece aqui? Ele vai funcionar parecido com o histograma aqui, ó. Olha aqui isso aqui, ó. Eu consigo ver que isso aqui tem uma distribuição mais ou menos normal, tá? Aqui tem o zero aqui, tá? Então, isso aqui tem uma distribuição com cara de uma distribuição normal. Tá? Se aproxima da normalidade, eu consigo ver por esse gráfico como é que é a distribuição dos meus dados. É óbvio que esse aqui é um caule-folha que está deitado, mas eu podia girar ele também, dá para fazer um caule-folha de em pezinho para eu ver essa questão de se eu consigo me aproximar da curva normal ou não, ou se eu tenho uma curva caindo, assim, né? Tá? Então esse é o nosso caule e folha. Espero que tenha sido claro, eu entendi minha explicação, mas se você não entendeu, comente para eu poder tirar essa sua dúvida, ou eu ou alguém aqui. E, então tá. Muito importante, assim, já tive aluno que errou a questão na prova por causa disso. Eu posso ter alguém com 8 anos de idade, eu vou ter um 0 e um 8 aqui, ó. Uma pessoa só com 8 anos de idade. Mas tem que ter o zero aparece aqui. Às vezes se omite o zero, mas se não tiver nada aqui, a gente imagina que tem um zero aqui também. Tá? 0, 8 anos de idade. Isso aqui é decimal e unidade. Tá? Outro gráfico bem famoso na estatística, acho que as áreas da tipo medicina que gostam de usar, chama box plot ou gráfico de caixas, tá? Ele é um gráfico, então a gente tem que entender o conceito de mediana
e o conceito de percentil para poder entender esse gráfico, tá? Então esse gráfico vai ser uma caixa com um risco no meio. Esse risco no meio representa a mediana. O que é a mediana? 50% dos meus sujeitos estão acima, 50% dos sujeitos estão abaixo, tem um valor menor. Tá? A parte de cima da caixa é o percentil 75, ou seja, aquele valor que 25% das pessoas têm um valor maior e 75% das pessoas têm um valor menor. Percentil 25% das pessoas têm um valor menor e 75% logo tem um valor maior. Aqui é o valor mínimo e aqui é o valor máximo. Só que a gente exclui outliers. O que é um outlier? Um caso extremo, assim, para falar em português. Então, são observações muito extremas. Então, o que acontece? Se eu fosse considerar esse outlier o pico da minha caixa, ou chama de bigode da caixa também, tem gente que fala assim, estaria aqui, assim. Só que aí a linha ficaria muito grande. E seria injusto eu ter que puxar a linha só por causa de dois caras, de duas pessoas, de duas pessoas que são muito extremos. Isso aqui é uma medida. Então, tem várias medidas que estão lá na casa dos 40 centímetros, entre 10 e 40 centímetros, mas eu tive uma medida de 60 centímetros que saiu muito fora, assim. Então, eu coloco aquele pontinho para representar, para eu não mentir, né, o meu dado, não posso mentir. E outro aqui também, que são duas medidas extremas, e coloco o pico, assim, o fim da minha caixa, o bigode da caixa, onde termina esse gráfico. Então, eu também espero que esse exemplo tenha ficado claro. Vai ter box plots que não vão... Essa linha interna não vai ter, assim. Geralmente eu vejo box plot sem essa linha vertical aqui interna, geralmente as pessoas tiram fora. Fazer um X, talvez. Tá? Então, esse é o nosso box plot. Eita, derrubei água aqui. Umas dúvidas, perguntem também. Acho tranquilo. Aqui é outro box plot, assim, esse aqui, ó, ele colocou aqui, ó, suspeitos que são outliers, aqui eu tenho certeza que são outliers. Certeza a gente nunca tem, né? Mas é os outliers mesmo. Aí fez de duas cores diferentes, tá? Mesma coisa assim, a gente separa no primeiro quartil. Por que é quartil? Tem primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil, tá? Então, primeiro quartil é os primeiros 25%, de 25% até 50% segundo quartil, de 50% até 75% é o terceiro quartil, e o quarto quartil é essa divisão dos 75% até 100% da amostra, os que têm o valor mais alto, tá? Então a gente divide em quartil. E existem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto quintil também, tá? Que é quando divide em 5. Decil também, decis, é o plural de decil. Eu vou dividir em 10, de 10 em 10%. Então é assim por diante, tá? E metade, o primeiro 55% e segundo 50% lá. Então isso é uma metade. Mas vocês sabem o que é metade espera. Então, aqui é o primeiro quartil, os primeiros 25%. O primeiro quartil está aqui embaixo. Aqui denota o terceiro quartil. Então, se vocês contaram as badaladas, vocês já sabem que horas são agora. Que horas que eu estou gravando o vídeo, eu não contei, mesmo que eu tenha fechado os olhos e me imaginado dentro daquele aquário lá atrás. Tá? Mas, enfim. Então, a gente tem essa divisão pelos quartis, né? Que é sempre que é o que é usado para fazer o box plot, são os quartis.
A gente tem um tipo de gráfico que ele é parecido com o boxplot, tá? Que ele é o candlestick, ele é um gráfico usado na economia e para quem quiser ganhar dinheiro, eu acho que é importante conhecer esse gráfico. Ou seja, todo mundo, assim, eu não conheço ninguém que não goste de dinheiro. Reforçador universal. É, compra tudo que quiser, até felicidade. Como é que funciona o candlestick? Assim? Então, a bolsa de valores, você sabe que o negócio está sempre flutuando, né? O negócio subindo e descendo. Então, a gente vai pegar algum intervalo de tempo. Pode ser um dia, pode ser 15 minutos, pode ser um mês, pode ser um ano, qualquer coisa, assim, tá? Mas é um período de tempo determinado. E nesse período, a gente vai ter, no caso do candlestick de alta, tá? Que é esse aqui, a gente vai ter o momento em que o mercado abriu, tá? Qual que é o preço daquela ação, ou, sei lá, o preço daquele ouro, daquele criptomoeda, daquele boi gordo, sei lá, aquele cereal, qual que é o preço daquilo lá quando abriu, qual que é o preço quando fechou. Tá? Esse é o topo da caixa. A gente tem abertura e fechamento. A abertura está sempre embaixo do fechamento. Como é que eu sei por que está sempre embaixo do fechamento? Porque isso aqui é um candlestick de alta. A gente está falando uma coisa que subiu de preço. Tá? Então, quando o mercado abriu, estava um preço, quando fechou, estava num preço maior. Tá? E a gente vai pegar uma oscilação máxima até onde que chegou e a oscilação mínima até onde foi. Tá? Então esse é o candlestick de alta. Ao mesmo tempo a gente tem o candlestick de baixa. Ele é exatamente igual, só que nós estamos falando uma coisa que diminuiu o preço. Então o preço durante a abertura é menor do que o preço durante o fechamento. A gente coloca abertura e fechamento do mercado, né? Tem uma hora que fecha a bolsa de valores e isso aí só abre no outro dia. Mas pode ser a abertura daqueles 15 minutos e fechamento dos meus 15 minutos também. E aí a gente vê até onde é que foi o valor máximo e o valor mínimo, tá? Então esse é aí aqui a gente vê o candlestick de baixa, tá? Então vamos pegar um exemplo, esse aqui são as ações da Petrobras, que é a Petro 4, no dia 21 de abril de 2011. Enfim, foi o dia que eu peguei esse gráfico, podia pegar um mais moderno, mas eu não quero, estou com preguiça, esse aqui é bonitinho para explicar. Então, o que que acontece aqui, ó? Esse é um dia normal aqui das ações da Petrobras, um dia de pelo jeito terminou em baixa a nossa Petrobras, tá? Como é que eu sei que ela terminou em baixa? Porque ela abriu nesse ponto, perdão, ela abriu nesse ponto, porque se ela abriu nesse ponto, aí depois fechou nesse ponto, e o fechamento do mercado foi aqui. Tá? Então, se abriu aqui e fechou aqui, isso representa uma baixa. Tá? Então, o que, que acontece? A ação abriu nesse preço, subiu, aqui nós estamos falando de R$ 27, tá? Pô, ela vale menos que isso hoje, em 2011, aqui, né? Estou gravando esse vídeo em 2020, vale menos do que valia em 2011. Tá? Mas deixemos isso para lá. Então ela abriu nesse valor aqui em R$ 27 por aí, chegou em 27,50 nesse ponto, aí depois nesse intervalo ela deu uma caída e fechou aqui. Aí depois tem outro ponto, ela abriu aqui, subiu até aqui, depois fechou aqui. Aí aqui a mesma coisa, abriu aqui, deu uma subida, depois caiu bastante. Aí depois começou aqui, esse é um de baixo, ele é vermelhinho, começou aqui, caiu, pode ter dado uma subida, caiu, enfim. Então eu espero que vocês tenham entendido esse gráfico, assim, bem importante. É bem legal vocês saberem analisar esse gráfico aqui para
para entender essa coisa de mercado de valores, que é onde é mais usado. Mas ele pode ser usado na psicologia, muito raro, assim, mas seria se eu conseguir pegar alguma variável, sei lá, de cortisol, lá, que é ele é um hormônio que mede estresse, e ele é fácil de medir. Então, eu medi o nível de cortisol, que foi subindo, descendo, não sei o que. Então, a gente consegue acompanhar isso numa pessoa. Isso seria um exemplo mais de como isso poderia ser usado na psicologia. Mas aqui eu também não quero ser tão pegar na psicologia, o que é importante é entender os gráficos mais variados. Tá? Essas linhas aqui que vocês estão vendo são médias móveis, elas estão bem faladas hoje em dia, tá? Se mostra muito gráficos de evolução de Covid com média móvel, tá? E a média móvel, a ideia da média móvel é que ela não fique tão presa assim no último dia, ela seria um indicador mais estável, assim, porque vocês podem ver que essas linhas aqui estão subindo e descendo, esse valor da Petrobras, mas a média móvel é uma linha mais estável. Assim. E tem mais de uma linha porque tem várias fórmulas de calcular a média móvel. Assim. Então, você pode pegar essa média móvel, primeira essa primeira média móvel aqui, que está em azul mais claro, vocês podem ver que ela oscila, ela se mexe mais do que essa média móvel em azul escuro mais de baixo. Essa aqui é uma média móvel mais estável e isso tem a ver com a fórmula. Assim. Mas geralmente, vamos pegar um exemplo de como é que eu calculo a média móvel. Assim. Eu vou considerar os 5 últimos dias. Tá? Aí eu dou peso 5 para o dia de hoje, dou peso 4 para ontem, peso 3 para anteontem, peso 2 para 4 dias atrás e peso 1 para 5 dias atrás. Então, isso, em cada dia eu vou calcular isso, tá? E aí, então, eu consigo ter essa média móvel. Então, vocês podem ver aqui, começou uma forte queda aqui, ó, e a média móvel caiu, mas ela não foi uma caída tão brusca assim, uh, porque ela é uma média móvel, assim, ela é feita para ser mais estável, né? Então se calcula muito média móvel para principalmente para não deixar esse povo da bolsa de valores muito louco, assim. Ah, caiu, subiu 5%, ó, estou no céu. Caiu 6%, ó, que horror, vou me matar. Assim. Então essa oscilação é normal na bolsa, mas se interpreta as médias móveis. Isso aqui é o volume de negociações, já que está no gráfico para vocês entenderem. Então, aqui teve um pico, tá? Então, aqui, nesse momento aqui, foi mais negociada as ações da Petrobras. Esse aqui é um gráfico, agora que eu estou vendo aqui, ó. Esse aqui é um gráfico, esse aqui primeiro do 2, primeiro do 3, então tem, não sei se é diário, se é mensal, mas a gente consegue ver aqui, ó, primeiro de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, enfim. E aqui é o volume de negociações. Então uh, aqui as ações foram mais negociadas, tanto para cima quanto para baixo, não interessa o preço em que as pessoas estão negociando, mas aqui as pessoas estão nesse intervalo aqui, as pessoas estão negociando mais. Enfim, eu gosto porque eu invisto, também sou investidor de ações. Esse é um gráfico chamado scatterplot, diagrama de dispersão. Como é que tem outros nomes aqui? Enfim, às vezes os softwares fazem umas traduções para português que dão uns nomes que ninguém usa na estatística, assim, ninguém nunca ouviu falar e eles fazem aquela tradução, não sei quem que eles chamam para traduzir, assim, o certo era chamar um estatístico para traduzir um software de estatística, porque são linguagens muito técnicas, tá? Então tá. Então a gente tem esse scatterplot aqui, tá? E como é que funciona esse gráfico? A gente tem um eixo X e um eixo Y. E aí com uma variável que eu não sei que variável é, que ela só está batizada como variável 8. Não está em minha canetinha aqui, que é variável 8. E essa aqui variável 7, variável 007 do espião. Aqui, tá? Então
a gente tem esses eixos. Então a gente vai pegar cada sujeito, cada bolinha dessas aqui representa um sujeito, isso aqui é uma pessoa que respondeu, isso aqui é outra pessoa, isso aqui é outra, aqui tem outra. Então cada bolinha dessas representa uma pessoa que respondeu o questionário ou um caso, qualquer coisa que a gente tenha. E aí a gente faz uma batalha naval mesmo, assim. Na variável 8, vamos pegar alguém, vamos pegar, deixa eu ver aqui, essa pessoa aqui. Na variável 7, ela teve 5.000. Na variável 8, é para ser um pontilhado aqui, ela teve 4.000. Então essa pessoa teve 4.000 na variável 8, 5.000 na variável 7. Tá? E eu vou fazer isso para cada pessoa fazer essa batalha naval para botar o pontinho dela no meu gráfico. O que isso aqui quer dizer? A gente vai chamar isso aqui de nuvem de dispersão. O que essa nuvem de dispersão está me dizendo? Que a variável 8 não tem nada a ver com a variável 7. Eu acho que foi eu que fiz isso aqui. Agora eu me lembrei o que eu fiz. Eu gerei números aleatórios porque eu queria uma nuvem de pontos totalmente espalhada de uma variável que não tem nada a ver com a outra. Então, variável 8 não tem nada a ver com a variável 7, porque isso aí já fez uma nuvem de pontos totalmente espalhada. Então, a dispersão do meu gráfico está bem confusa aqui. Tá? Então, é assim que se faz. Então, esse aqui é um cara que teve uma pontuação alta nas duas variáveis, tá? Esse aqui teve a pontuação baixa nas duas variáveis. Esse aqui ele teve uma pontuação alta na variável 8 e baixa na variável 7. E esse aqui teve uma pontuação na variável 7 bem alta e baixa na variável 8. Tá? Então, essa é a ideia desse gráfico. Ele é muito comum porque a gente quer ver como é que duas variáveis se correlacionam. Tá? Então, isso aqui a gente está falando do teste estatístico correlação. Assim, só um parênteses, nunca usem correlação quando não estiver falando teste estatístico. Assim. Sei lá. Então, hoje eu estou feliz e isso correlaciona com, sei lá, com eu ir trabalhar com um sorriso. Sei lá, não é assim. Se relaciona, assim, tem relação. Aqui, tá, a gente já tem um scatterplot. Eu estou analisando essa variável, esse aqui é um gráfico meu, tá, assim, de uma pesquisa real que eu mesmo fiz. Eu coletei esse dado, a gente tem o amor, numa medida que está falando de amor, e ela está falando da satisfação com o relacionamento. Então, a gente percebe que já tem uma tendência, isso aqui já não são pontos mais também completamente espalhados, eles já têm uma carinha esses pontos, qual que é a cara, assim? Existe uma linha aqui, ó, e esses pontos estão próximos à linha. O que quer dizer isso? Primeiro, assim, tem uma concentração de pontos aqui, ou seja, todas as pessoas dizem pelo menos que têm um amor alto e satisfação com o relacionamento alta também. Então os pontos se concentraram mais para cá. E o que quer dizer que faz essa linha? Que quem tem um elevado amor também está muito satisfeito com o relacionamento. E quem está satisfeito com o seu relacionamento também tem um amor elevado. Geralmente acontece essas coisas. Então vamos pegar esse cara aqui. Esse cara aqui ó, tem um amor muito baixo, pouco amor no coração e também está muito insatisfeito com o relacionamento dele. Assim, tá? A escala de satisfação no relacionamento vai de 1 a 7 e a de amor vai de 1 a 9. Tá? Então por isso que essa é a escala, por isso não tem ninguém 10, que a pessoa não pode ter mais que 9, também não pode ter menos que 1. Então esse cara tem o mínimo de amor possível e o mínimo de satisfação no relacionamento. Enfim, sinto pena dele, coitado. Né? Esse cara que está aqui tem o máximo de satisfação com o relacionamento. Você não tem como estar mais satisfeito com o relacionamento e também não tem como amar mais a pessoa.
E aí a gente tem essas distribuições aqui. Existem sempre exceções, tipo, essa pessoa aqui, ó, tá bastante satisfeito com o relacionamento, mas não ama a pessoa, não sei por quê, assim. Às vezes, sei lá, a pessoa tem dinheiro, assim, tá se relacionando com alguém rico, assim, isso aí deixa a gente satisfeito com o relacionamento, mas a gente não ama a pessoa, assim. A gente é alguns, né? Eu preciso mais do que dinheiro, assim. Aliás, quer dizer, para mim dinheiro não faz diferença, assim, não, para esse efeito aqui de amar a pessoa. E aí a gente tem aqui essa criatura aqui também, que ela ama demais e não está satisfeita com o relacionamento. Sei lá, eu amo essa pessoa, mas a pessoa me trata mal, assim, tipo, o relacionamento é uma porcaria, assim. Então acontece, mas isso são exceções, tá? A maioria das pessoas segue essa tendência, quanto maior o amor, mais satisfação no relacionamento. Então, se pegar em volta aqui dessa linha, de uma linha aqui ou alguma coisa próxima da linha, a maioria das pessoas estão tudo perto, seguindo essa tendência de uma sobe a outra também sobe. Então, o que acontece com a maioria das pessoas. É, uma coisa que é importante nesses casos é que a gente vai traçar então essa linha que melhor representa todos esses pontos para entender qual que é a tendência, mas a gente tem que tomar muito cuidado com outliers, com esses casos extremos. Por que tomar cuidado com os casos extremos? Porque eles influenciam muito forte a tendência da nossa linha. Então vamos ver o primeiro exemplo. Imaginem sem esse outlier. Tá? Então a gente tem aquela nuvem de pontos espalhada que nada se relaciona com nada. Agora, quando a gente coloca esse outlier, a gente já tem uma linha de tendência já bem clara, assim, só por causa de um caso. Então esse caso outlier ele influencia bastante na maneira como eu vou interpretar esse caso. Assim, aqui eu já tenho uma tendência bem clara só por causa desse outlier. E sem ele não existe tendência nenhuma. E nesse caso que está acima, se te imaginar sem esse outlier, a linha que melhor representa todos os pontos seria alguma coisa assim, né? Um pouquinho mais para baixo aqui, é que eu não consigo me coordenar. Então essa é a linha que melhor representa todos os pontos. Tá? E esse negócio não tem borracha também. Isso aqui dá nos nervos. Microsoft faça uma borracha aqui que ajudaria, tá? Então essa é a linha que melhor representa todos os pontos. Sem esse outlier. Agora só porque eu botei esse outlier, a linha que sai da frente. Então isso foi uma curva, tá? Que não foi uma intenção, mas o que eu quis dizer é que a linha que melhor representa todos esses pontos é alguma coisa aqui, tá? Se calcular do ponto de vista matemático. Ela é mais próxima de todo mundo, só que esse cara, esse outlier sozinho puxou para cima a linha que melhor representa todos os pontos e agora ela não está mais representando ninguém. Então, para fazer esse gráfico, melhor é excluir o outlier, né? E sempre relatar, assim, o outlier caiu fora, né? Então, isso é importante, tá? Esse aqui tá, é só para mostrar que nem sempre uma reta é a melhor maneira de representar os pontos, porque às vezes a relação entre duas variáveis pode ser curvilínea, tipo essa aqui em formato de U. Eu gosto de dizer que é em formato de sorriso, porque eu gosto de coisas alegres. Tá? Então esse é um gráfico mais em formato de sorriso ou de U. Tá? Então, o que acontece? Se eu tentar usar uma reta para traçar como esses pontos evoluem, a reta está sendo injusta, porque esses dados são curvilíneos, tá? E então imaginem, sei lá, tá, e tem os em formato de sorriso, também pode ser em formato de U invertido, né? Formato de sorriso triste aqui. Se é que existe um sorriso triste, de carinha triste, também pode acontecer com dados curvilíneos. Tá?
Então, o que é... E o exemplo que eu sempre me lembro é com memória, tá? Que é nesse formato curvilíneo. O que acontece? Memória com idade. Eu tenho aqui memória, idade. Quando a criança nasce, ela está se desenvolvendo, a memória dela é muito curta, a criança não tem uma capacidade de memória. Aí ela vai crescendo, vai aumentando a memória, chega lá num pico que a gente tem máximo de memória na vida, e a gente mantém essa memória alta, essa capacidade, depois vai ficando velho, vai tendo Alzheimer, vai diminuindo a nossa memória até o momento, poucos dias antes da nossa morte, que a gente não se lembra de mais nada. Então, o que acontece? A relação entre memória e idade, ela é curvilínea, ela vai crescendo, mas chega um ponto que diminui. Então, a gente tem dados com essa natureza curva, assim, que no meio, que pessoas que estão no meio têm muito alto daquilo lá e pessoas que estão na ponta têm baixo. Ou o contrário, pessoas que estão no meio têm muito baixo e pessoas que estão na ponta têm muito alto. Então, só também outros exemplos, eu estou relatando bastante porque o scatterplot ele é o gráfico que representa a correlação de Pearson e de Spearman, um teste que a gente vai ver bastante, sim, que é bastante importante, aí essa aqui é a representação gráfica dele, cada bolinha é um sujeito, né? Esse aqui é um dado que variável 1 e a 2, aparentemente pouca relação entre elas. Aqui a gente já tem uma relação linear positiva, uma sobe, a outra também sobe. Aqui uma relação linear negativa, tá? Aqui a gente tem a variável 2 pouco se mexe, tem pouca variabilidade na variável 2 e a variável 1 varia mais. Aqui o contrário, a variável 1 está variando pouco e a 2 aqui está variando mais. Né? E aqui a gente tem alguns outliers aqui, né, que já nem são outliers, porque eles já são tipo quase um terço da minha amostra aqui, mas eles estão por fazendo uma tendência na curva que se não tivesse esses outliers aqui, ia ser uma nuvem parecida com essa primeira aqui, uma nuvem de pontos. Então esse é um exemplo, assim, tá? Aqui eu estou manipulando o valor da correlação, então isso aqui é uma correlação igual a zero, tudo espalhado, correlação igual a 0,3, o máximo pode ser a correlação é 0,1, que é a correlação perfeita. Então a gente já vê que já começa a ter uma tendência a ser uma correlação negativa, ela está indo para baixo, tá? Já dá para ver mais ou menos. 0,5, então também tem a linha começa a ficar mais clara, 0,7 mais ainda negativa aqui, 0,9 já tem a linha muito clara, e 0,99 a linha é quase reta, assim, todos pontam em cima dessa reta. Assim. Então, conforme aumenta o valor da correlação, mais clara fica essa linha, mais fácil de perceber essa linha. Né? E correlações negativas para baixo, correlações positivas, isso aqui é uma correlação positiva, aqui zero não é nem positivo nem negativo, está no meio, enfim, mas a gente vê essa curva subindo. Tá? Uma variável sobe, a outra também. E a linha também. A linha ela é super importante para a gente analisar o nosso scatterplot. Tá? A gente vai pegar, fazer essa linha que melhor representa todos os pontos, a gente não, quem faz é o computador, e avaliar a distância de cada ponto para essa linha. Então, quanto mais longe esse ponto tiver, menor a correlação. Quanto mais perto, maior a correlação. Vendas de sorvete, isso aqui também é importante para a gente lembrar que correlação não é causalidade, tá? Então a gente está falando de vendas de sorvete e a temperatura, tá? É importante porque é um exemplo que é bem clássico, assim, isso aí que se dá assim uh, que é uma correlação que existe entre venda de sorvete e acidente de carro. Tá?
Então existe uma correlação muito forte e tem esse dado de que nos dias que se vende mais sorvete, tem mais acidente de carro. Então, com relação a mais sorvete, mais acidente de carro. Tá? Então, o que que acontece? Tá? Tem essa correlação. Então, pensando nisso, alguém que faz políticas públicas, que se baseia em dados de pesquisa, poderia pegar e vamos proibir a venda de sorvete, assim. Porque no dia que vende mais sorvete, as pessoas se acidentam mais de carro, né? Para mim, uma conclusão muito lógica, assim, o sorvete não é tão relevante se vai causar morte por acidente de carro com sorvete, né? Assim, proíbe a venda de sorvete. Aí o que, que acontece? Vão proibir a venda de sorvete, que os governos adoram proibir as coisas, né? Proibir uma venda de sorvete e o acidente de carro não se mexeu, assim, continuou igual. Por quê? Porque embora tenha uma correlação, não é uma coisa que está causando a outra. Assim. O que acontece? Os dias de temperatura mais alta, quando tem uma temperatura mais alta, aqui tipo 105, 110, aqui está em Fahrenheit, são temperaturas elevadíssimas, lá para cima de 40 graus, esse 105 aí. Quando tem um dia assim, calor desse, se vende muito sorvete. E quando tem um calor desses, muita gente pega a estrada no feriadão para ir para a praia. Mais gente pegando o carro, mais acidente de carro, mais gente vai se matar nos carros. Pior vai ficar o trânsito. Então, é mais lógico pensar que a temperatura que está causando tanto acidente de carro quanto a nossa venda de sorvete. Quem causa isso é a temperatura. Então, não dá para dizer assim, porque eu tenho uma correlação do acidente de carro com o sorvete, que uma coisa está causando a outra. Assim. Então, uh, esqueçam isso. Assim. Tem vários exemplos na literatura. Assim. Outra é a cegonha. Assim. Por que, que a cegonha traz o bebê? Assim? Porque se... E isso começou com uma correlação espúria. Assim. Esse mito de que a cegonha que traz o bebê para gente. Porque tinha uma cidade lá na Inglaterra, a cidade começou a crescer muito, as pessoas tendo muitas crianças, e conforme tinha mais crianças, mais cegonhas apareciam na cidade. Então, uma correlação. Será que a cegonha está trazendo bebê? Óbvio que não. Assim, o que aconteceu é que a cidade começava a ter mais crianças, as pessoas tinham que fazer puxadinhos na casa, porque chegou a criança, comprar uma casa maior, a cidade foi crescendo, tendo mais telhados, as cegonhas adoram o telhado para ficar lá dormindo no telhado, e começou a aumentar a população de cegonha na cidade. Assim. Mas não foi a cegonha trazendo bebê, é óbvio, né? Mas aí esse mito ficou até hoje. E existem sites só de correlações espúrias, assim, são legais. Uma de consumo de chocolate per capita com prêmios Nobéis. Tem site só disso. Filmes do Brad Pitt com algum indicador econômico lá, sei lá, tem muita correlação espúria que se encontra, não sabe nem por que, mas existe a correlação. Tá. Outro tipo de gráfico mais complexo também tem a ver com o scatterplot, é o bubble chart, o gráfico de bolha, tá? E ele, na verdade, ele é a mesma coisa que tem vários pontos, duas variáveis, e, e o que ele faz esse gráfico é que é como se fosse um 3D, né, do nosso scatterplot. Um scatterplot em terceira dimensão, com três variáveis, tá? Então, o que, que a gente vai ter? Assim, a gente vai ter a variável 1, desemprego, variável 2, que é crime rate, ou taxa de crimes, e a variável 3, que é a população. E aí, aqui, cada bolha dessas representa um estado. Então, a gente vê que tem uma tendência aqui, ó. Uma linha reta. Quanto maior um, maior o outro. Maior o desemprego, maior a taxa de crime. Nevada é um estado, então, que muita gente desempregada em Nevada e muito crime em Nevada. Assim. Dakota do Norte, que é um estado assim como se fosse que ninguém vai, assim lá nos Estados Unidos, é como se fosse
Roraima, assim, né? A gente tem um professor que lá de perto, a gente tem um professor do Amapá que ia ficar brabo assim com a comparação, mas é um estado inabitado, com a população menor, assim, até por isso que a bolinha é menor, tá? É, então, mas de qualquer forma ele é um estado próspero, assim, tá? A gente tem poucos crimes e pouco desemprego. E a bolinha, o tamanho da bolinha representando a população. Então, vocês podem ver que a população da Califórnia é uma bolotona, assim, Califórnia é um estado populoso, onde eu morei. E, por sinal, um estado com muito desemprego e muito crime. Tá? O Texas está no meio do caminho, assim, também populoso, mais ou menos no meio do caminho do crime e do desemprego. E o Rhode Island é uma exceção, assim, tem muito desemprego e isso por algum motivo não virou crime lá, assim, não conheço tanto assim, os Estados Unidos para saber por quê. Assim. Deixa eu ver quem mais aqui tem nesse gráfico aqui. Não tem Alasca aqui, não, tá aqui o Alasca aqui, ó. E Havaí também, que é os estados mais longe, que eu não estou achando. Tá, enfim, não vou achar o Havaí, tá? Deve estar misturado aqui nesses meios, nessas coisas que não dá para ler aqui. Então tá, esse é o. Mas o que eu quero é não que entenda o dado, mas a maneira de representar o dado. Assim. Então são três dimensões, tá? A, B e dimensão C, que vai ser no tamanho da bolha. Aqui eu trouxe esse gráfico que eu acho bem curioso, tá? Que são gráficos de redes sociais, assim, analisando coisas de redes sociais. Então esse aqui foi no dia do ataque, do atentado que o Bolsonaro sofreu com uma facada, assim. Então você analisou os tweets de, de 5 da tarde até 6h30, assim. E aí a gente vai ter um grupo de tweets em verde aqui, são pessoas que criticando os que comemoraram o ataque, que sempre tem que é aquele grupo assim, o povo da esquerda é muito louco, assim, vai fazer um tweet assim, o povo da esquerda é muito louco, assim, o cara foi atacado e o povo comemorando. Né? Às vezes tem mais gente criticando os que comemoram do que gente comemorando. Aliás, é o normal de acontecer, né? Mais gente criticando os que comemoraram e quem comemorou mesmo foi uma meia dúzia irrelevante. Aí a gente tem aqui em azul claro, representou 5% dos tweets. Pessoas que associam a ocorrido ao pauta de desarmamento, porque o Bolsonaro defende isso, é que teve que ele sofreu o ataque. Aí temendo que impulsione, aí, putz, agora o Bolsonaro tomou a facada, vai se eleger. Tinha gente com esse temor. Isso aqui é logo depois sofreu o atentado. Tinha 43%, então foi logo depois do atentado, questionando assim: isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui ele fez para se eleger. A gente tem esse 43% dos tweets naquela hora. Assim. Em rosa aqui a gente tem esse espaço aqui, demonstra repúdio ao ataque, mas lembra que Bolsonaro não teve a mesma atitude com Marielle Franco, então a gente teve ali quase 10% lembrando da Marielle naquele momento. E 17% em solidariedade a Bolsonaro, culpando a esquerda pelo ataque. Tá, então a gente teve essa distribuição dos tweets. Como é que é esse gráfico? Cada ponto, esse gráfico é muito difícil de ver os pontinhos, porque são muitos tweets. Cada ponto é um tweet. Só que quando tu. Então, botei um ponto por um tweet. Tipo, o tweet se espalhou pouco, vou dar alguns pontinhos aqui. Se o tweet se espalhou muito, já vai ser alguma coisa mais. Se muitíssimo, já vai assim. Então, e aí com cores diferentes, tweets de conteúdos diferentes, porque as pessoas retweetam aquele tweet. Né? Então, cada ponto é um tweet e, e o tamanho da linha daquele rastro daquele ponto os retweets. Então, muito informativo ver um gráfico desse tipo. Assim. Então, eu espero que saibam olhar para um gráfico e interpretar. Né?
Então, esse aqui é sobre. É o mesmo gráfico, acho que não sei se vale a pena também. Então, são retweets aqui sobre a intervenção federal. Assim, isso aqui são sobre uma época que o governo veio interferir nas favelas, ele mandou o exército subir, se as pessoas que gostam, que não gostam, enfim. E esse aqui é o da Marielle Franco, que também tá. A gente tem aqui 88%, são pessoas que destacaram que teve o luto e a trajetória da Marielle, tá? E, e aí a gente teve 7% das pessoas criticando a esquerda, defendendo medidas mais públicas de segurança pública. Então, quando a Marielle Franco morreu, logo que aconteceu, a gente teve 88% dos tweets mais para esse lado da esquerda, assim, só 7% criticando a esquerda. Assim. Que é diferente do Bolsonaro que a gente teve aqui. Isso aqui é de esquerda, 43% de esquerda, esse aqui também é de esquerda, mas só 5%, então uns 50% de esquerda, assim. Esse aqui é de direitos que criticam comemorar o ataque, enfim. Esse aqui também é de esquerda, esse aqui é o mais de esquerda, esses 9% aqui. Então, gente, vamos dizer que teve uns 60% de esquerda dos tweets aqui quando o Bolsonaro sofreu o atentado, e aqui quando a Marielle sofreu o atentado dela, a gente teve quase 90% dos tweets para esse lado da esquerda, para o lado da Marielle. Então, eu acho muito bacana, assim, tipo, ver um tweet se espalhando. Olha só que legal esses riscos aqui. Já dá para ver o risco mais isolado no da Marielle. Tem uns riscos mais isolados que a gente consegue entender melhor esse gráfico, né? Então, o que acontece? A gente está colocando milhões de informações no mesmo gráfico, assim. Então, por isso que é legal ver essas coisas. E com isso, terminamos nossa aula sobre tipos de gráfico. Espero que tenha sido proveitosa para vocês, que tenha acrescentado conhecimento. Assim, a maioria dos tipos de gráficos são velhos conhecidos de vocês, assim, tipo, mas eu espero ter trazido alguns gráficos novos, né? E aí cansei, né? Já tô com a boca seca aqui, vou ver se eu faço um lanche agora, assim. E e eu espero que vocês curtam também, que seja uma aula que, uh, além de ouvir, vocês também é bem importante vocês olharem, porque tem muita figurinha, né? E curtam o vídeo, likem o vídeo, compartilhem o vídeo, curtam o canal, se inscrevam no canal e façam tudo que tem que fazer, tudo que deixa o professor feliz, que professor feliz é mais fácil de trabalhar do que com um professor infeliz, né? E, e a recíproca também é verdadeira. Aluno feliz é mais fácil de trabalhar do que aluno infeliz. Então sejam felizes, por favor, que eu quero muito a felicidade de vocês, tá? E então obrigado por assistir até aqui. Grande abraço, nos vemos na próxima. Tchau.